Boa noite a todos e a todas. Sou Mauro Chaves, secretário-geral da Comissão de Direito Aeronáutico, Aeroportuário e Espacial da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal. Serei o mediador deste webinário, juntamente com a presidente da comissão, doutora Thaís Strozzi. Em meu nome, em nome da OAB e desta comissão, agradeço a presença de todos e todas. Em particular, agradeço à Ordem dos Advogados do Brasil, pela seccional aqui do Distrito Federal, pelo apoio na realização deste evento. Agradeço também aos palestrantes por terem aceito o convite para participar deste webinário e agradeço em especial aos palestrantes e demais presentes neste evento, bem como os membros da comissão que prestigiam hoje aqui o nosso evento nesta oportunidade. Antes de iniciar, eu quero registrar que a manifestação expressa pelos membros da Ordem dos Advogados do Brasil e pelos convidados que participam deste webinário representa exclusivamente a opinião dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal. O webinário é promovido pela Comissão de Direito Aeronáutico, Aeroportuário e Espacial da OAB e tem por objetivo debater os 10 anos do Programa Federal de Concessões Aeroportuárias, levando ao público a visão e as perspectivas dos nossos palestrantes, que representam importantes atores e tomadores de decisão no cenário nacional relacionado a este tema. A metodologia do evento será a seguinte: o presidente da comissão dará início aos trabalhos, com a apresentação dos palestrantes. Em seguida, cada palestrante fará uma exposição de aproximadamente 10 minutos. Concluídas as exposições, a palavra então será aberta aos palestrantes do evento para a realização das perguntas. Peço aos interessados em realizar as perguntas que se inscrevam e formulem suas perguntas pelo chat, acessível no ícone presente abaixo aí no Zoom. Lembro também que o webinário está sendo gravado para posterior disponibilização e acesso ao público pela Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado. Passo a palavra à presidente, doutora Thaís. Bom, boa noite a todos. Renovo os agradecimentos feitos pelo Dr. Mauro, também a ele, pela organização do evento. E, bom, passando aqui a apresentação dos palestrantes, contamos nessa noite com a presença do Dr. Rony Glanzmann, que é secretário nacional de Aviação Civil da SAC, Dr. Tiago Pereira, diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, senhor Rogério Coimbra, diretor da Inframérica, Brigadeiro Paz de Barros, presidente da Infraero, e Eduardo Sanovitz, presidente da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, ABAR. Passo a palavra para o Dr. Rony Glanzmann, secretário de Aviação Civil, para a sua exposição inicial. Muito obrigado, Thaís, doutora Thaís, uma boa noite a todos, boa noite ao doutor Mauro também, parabéns aí ao AB. Primeiro agradecer o convite e parabenizar pelo evento. Muito oportuno, né? A gente está fazendo 10 anos de programa de concessão aeroportuária federal, então acho que a OAB, de fato, está cumprindo um papel muito importante de fazer aí uma espécie de uma retrospectiva, né? Uma visão sobre perspectiva do que aconteceu nesses últimos 10 anos e, de fato, muita coisa aconteceu no setor de infraestrutura aeroportuária, no setor de aviação civil como um todo. Bom, eu vou começar minha fala aqui, como coube a mim aí a responsabilidade de abrir esse debate, abrir essa discussão. Vou só fazer um contexto, o que estava acontecendo, muitos aqui vão lembrar com certeza, o que acontecia há exatos 10 anos atrás, né? A gente o setor de aviação civil vinha de uma década de crescimento, né? Muito resultado de uma popularização do transporte aéreo. O transporte aéreo até ali a década de 90 ainda tinha preços controlados no Brasil, a demanda era restrita às classes mais ricas da população, notadamente classe A, talvez uma pequena parcela da classe B tinha acesso ao transporte aéreo. Então houve uma desregulamentação do transporte, liberdade tarifária, né, uma competição por preços maior, a entrada de novas empresas no setor. Isso acabou reduzindo, né, de maneira consistente os preços do setor, né, o preço da passagem aérea passou a ser mais acessível e experimentamos um crescimento muito grande ali nos anos 2000, né, naqueles anos ali até 2010, 2011. Bom, os senhores vão lembrar também que nesse meio desse período isso ocasionou algumas crises, né, o chamado caos aéreo, isso apareceu naquela ocasião. Muito fruto dessa saturação. Quando a demanda subiu,
a infraestrutura ela não se moderniza e não se amplia de maneira tão rápida assim, a gente sabe disso, infraestrutura são investimentos de médio e longo prazo, e aí nós chegamos ali no início dos anos 2010 com uma infraestrutura já saturada, processando muito mais passageiros do que se tinha, a infraestrutura tinha capacidade, tinha sido concebida. Né? E tínhamos essa infraestrutura sendo gerenciada até então por uma empresa estatal, a Infraero, que os senhores conhecem muito bem, que vinha operando com muita excelência até então, sobrevivendo ali com o que tinha de infraestrutura disponível, tentando alavancar alguns investimentos, com todas as dificuldades de uma empresa pública para poder contratar, licitar e etc. E tínhamos um setor que precisava, naquele momento, de CAPEX, de infraestrutura, né? Necessitava expandir rapidamente a sua infraestrutura. Para complicar um pouco mais esse cenário, a gente ainda tinha compromissos internacionais assumidos, né? Tínhamos ali uma Copa do Mundo chegando em 2014, tínhamos uma Olimpíada chegando em 2016 e uma pressão internacional, aquele famoso, como é que é? Vamos ver como vai ser na Copa, né? Imagina como será na Copa, imagina como será na Olimpíada. E era uma pressão não só interna do Brasil, mas do mundo inteiro, né? O mundo inteiro olhando para o Brasil e falando, quero ver como esse pessoal vai, né? Esse país aí da América do Sul vai sobreviver a dois eventos internacionais de tão grande porte quanto Copa do Mundo e Olimpíada. Então, naquele momento ali, a opção que foi tomada foi de contar com a participação do capital privado, do investimento privado, que, teoricamente, ele é mais rápido, né? Ele é mais veloz para poder entregar uma infraestrutura, e ali nasceu toda essa discussão. Tínhamos já, por uma coincidência de política pública, já um embrião sendo trabalhado naquele momento, que era o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, em Natal. E esse tem um outro contexto, acho que não vai caber contar a história daqui. O Rogério da Inframérica está aí, depois ele conta a história dos bastidores, até porque ele viveu isso no governo, depois viveu na Inframérica. Então, já tinha um embrião ali de uma concessão sendo trabalhada, e aí o governo foi no caminho da concessão, falando, então, vamos pegar isso daqui e vamos já acelerar isso daqui. Por isso que a gente chama, né, o São Gonçalo do Amarante da primeira rodada, e depois a segunda rodada, sim, a rodada maior de Guarulhos, Brasília e Viracopos. Então, nesse ambiente é que tudo começou, e era um ambiente muito focado em investimento, em CAPEX, em infraestrutura. Naquele momento, não tinha-se muita preocupação com a gestão propriamente dita, mas senão de entrega de obras, grandes obras muito vultuosas, e ali nós começamos essa jornada que está fazendo 10 anos agora. Naquele momento, tínhamos um outro governo, né, com seus vieses ideológicos, de pensamento, de formação de Estado. Naquela ocasião, optou-se por manter, não no projeto piloto de Natal, São Gonçalo do Amarante, mas na primeira grande rodada, que foi, a gente chama de segunda rodada, mas foi a grande primeira rodada, a participação estatal ainda. A Infraero ainda continuou sócia desses aeroportos com 49%, e aí isso se manteve na segunda, na terceira rodada, e foi depois suprimido somente a partir da quarta, quinta e agora sexta e sétima rodadas também. Tínhamos naquela época um CAPEX bastante prescritivo, os contratos de concessão, quem olhar, der uma lida nesses contratos, você vai ver muito investimento prescritivo, 28, 29 pontos de embarques no aeroporto de Viracopos, um novo terminal teve que ser construído, um novo terminal no aeroporto de Guarulhos, tudo isso estava muito lá no contrato, quase que como uma obrigação de obra pública mesmo, né? Falar, olha, você vai assumir para fazer isso aqui, né? Então, isso consta, quem lê o contrato vai notar esse viés de obra, né? Tínhamos a questão das outorgas, como outorgas basicamente fixas, ou alguma coisinha de outorga variável, mas muito residual, mas basicamente outorgas fixas, e era aquele contexto. Bom, muita coisa deu certo, muita coisa deu errado, a coisa foi se evoluindo, e olhando hoje, assim, né, pesando numa balança aí prós e contras, não porque eu estou aqui como secretário, mas como eu vi tudo isso acontecer do lado de dentro do governo, eu julgo que foi um programa até então vitorioso, né? Os investimentos foram feitos, o caos que se esperava na Copa do Mundo e na Olimpíada não aconteceu, né? O setor funcionou bem, fluiu bastante. Temos entregas importantes que aconteceram, vou citar algumas aqui, como Guarulhos, Terminal 3 de Guarulhos, é um senhor terminal fundamental para o país como um todo. O aeroporto de Viracopos, o aeroporto do Galeão, muita coisa foi feita, o aeroporto de Confins, de Brasília, estou falando desses
dessa primeira rodada. Agora, muita coisa deu errada também, e é natural que isso acontecesse por todo o histórico, né, que foi feito, um viés muito focado na parte de investimentos. Depois a gente teve no Brasil desdobramentos da Lava Jato, todo mundo conhece a história, e, logicamente, as construtoras estavam envolvidas também na construção dessas infraestruturas aeroportuárias. Assim, olhando de agora, mesmo a parte que, teoricamente, poderia falar que deu errado, teve coisa que deu errado, mas deu certo, na verdade, porque os aeroportos estão aí, estão entregues, estão funcionando, estão operando, operam bem, com eficiência, né? Agora, feito o CAPEX, feito todas aquelas obras iniciais, o foco agora é gestão, então a gente tem boas gestões aeroportuárias, aeroportos sendo premiados internacionalmente, nacionalmente e internacionalmente, né? Não temos mais uma restrição de infraestrutura, as empresas aéreas, a rigor, conseguem operar onde tem interesse em operar. Agora, a gente percebe uma virada de chave da modelagem ali na quarta rodada de concessão. Ali sim já temos talvez uma nova realidade, até uma nova direção de política pública, aí sim com menos participação estatal, aí sim com mecanismos mais de mercado para captação de outorga, né, para realização de investimentos. Aí a gente começa a ver, de fato, uma concessão aeroportuária mais madura. E aí, como exemplo, eu trago, vocês conhecem bem, o aeroporto de Porto Alegre, quarta rodada, né? Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza. Ali a gente já percebe menos empreiteiras e mais operadores aeroportuários, ainda que nas primeiras rodadas as empreiteiras também, ao longo do processo, foram saindo naturalmente pelas questões que aconteceram em todos esses tempos e foram ficando os operadores aeroportuários. Então, fazendo aqui um release em 5 minutos, eu acho que a gente tem uma evolução, uma virada de chave ali na quarta rodada, uma quinta rodada que aí já vem com um viés bastante mercadológico, uma solução de política públicas em bloco, né? Foi a primeira vez que a gente fez concessão de aeroporto em bloco, antes até então impensável. Imagina você ter um operador privado operando em concessão aeroporto como Alta Floresta, que é deficitário e será deficitário por toda a concessão, certamente, mas dentro de um bloco conseguiu-se dar viabilidade a esse tipo de coisa. Estamos vendo, por exemplo, operador suíço como Zurich operando o aeroporto como Macaé, né? Que isso seria bastante inusitado de se pensar lá no passado. Assim como a gente está vendo operador espanhol como a AENA operando Campina Grande, operando Juazeiro do Norte, aeroportos regionais, que não tem essa viabilidade, né, tão clara assim. Pode ser que até obtenha viabilidade ao longo da concessão, mas de partida não teria essa viabilidade tão clara. Então, ali na quinta rodada, a gente já tem mais um passo de amadurecimento em prol de uma política de bloco, né, juntando aeroportos superavitários com aeroportos deficitários, subsídio cruzado entre o bloco, né, e já com todos, acoplando aí todas as maturidades adquiridas ao longo das últimas rodadas. E chegamos agora na nossa sexta rodada, que não é muito diferente da quinta, né? Tem alguns detalhezinhos, a gente vai comentar também ao longo aqui da conversa, mas também em blocos e aí já com outros ativos e ativos importantes. Vamos fazer leilão agora no dia 7 de abril, né? A gente está vendo, mesmo com toda a crise da pandemia, um interesse bastante interessante do mercado brasileiro e internacional de investidores em infraestrutura, reconhecendo a modelagem de concessão brasileira como sendo uma das mais modernas e mais amistosas e amigáveis do ponto de vista do investidor, do empreendedor. E já estamos trabalhando na sétima rodada, e aí sim a gente tem 2 aeroportos importantes, que é o aeroporto de Congonhas e o aeroporto de Santos Dumont, sem desmerecer os demais, óbvio, porque são 16, na sexta rodada são 22, na sétima rodada são 16, então teremos aí também uma rodada para o ano que vem, ali para o mês de abril, mês de maio, também tende a despertar muito interesse de todos os investidores. O que a gente escuta dos investidores mundo afora é que o Brasil realmente tem uma modelagem bastante evoluída, bastante madura, bastante fazendo muito sentido do ponto de vista do investidor. Então, assim, olhando para trás e vendo tudo isso que a gente viu, tudo que aconteceu, eu acho que pesando vantagens e desvantagens da modelagem de concessão, eu acho que as vantagens prevalecem. A gente tem hoje infraestruturas aeroportuárias bastante confortáveis, seguras, sendo bem operadas e obtendo aí premiações internacionais de qualidade de serviço, de níveis de segurança e operacionalidade. Então, acho que como Thaís, assim, palavras iniciais aqui para a nossa conversa, eu trago essa mensagem
e aí eu queria até tirar o fato de estar como secretário nacional de aviação civil, estou nesse momento, mas não fui durante os 10 anos secretário, mas eu acho que, falando até como pessoa física mesmo, eu acho que a gente tem uma modelagem vitoriosa que está gerando bons frutos aí para a sociedade brasileira, e temos uma Infraero cumprindo aí o seu papel ao longo de todo esse processo, dessa década, operando esses aeroportos, mantendo qualidade de serviço, evoluindo também ao longo desse processo e contribuindo com o governo federal nessa transição aí da participação estatal para uma participação mais privada no setor de transporte aéreo. Então, acho que, abrindo aí a discussão, tentei fazer uma recapitulação geral aí sobre essa perspectiva. E fico à disposição de vocês aí para o debate. Obrigada pelas suas considerações, Rony. Excelente, uma excelente retrospectiva. Vou passar a palavra, então, para o Thiago Pereira, diretor da ANAC, para as suas considerações iniciais. Obrigado, doutora Thaís. Bom, boa noite a todos os que estão nos assistindo. Boa noite aos meus colegas aí de discussão. Uma mesa aí muito qualificada, né? A turma que participou desde o início do modelo, Rogério, Rony, enfim, fizeram com que saísse do papel aquela... A gente estava na ANAC ainda, né? Lá na década de 2000, final da década de 2000, e fizemos várias discussões, e aí no comecinho da década o governo criou a SAC, né? A Secretaria de Aviação Civil, era um ministério, aí Rogério e Rony assumiram posições-chave e tocaram esse processo de concessão. O Rony agora é secretário, Rogério está do outro lado, né? Tá sofrendo com a gente agora, né, Rogério? Está do lado das concessionárias. Brigadeiro participou aí enfim, agora presidente da Infraero, um pouco antes foi diretor da ANAC, aí compartilhou conosco aí os desafios da gestão contratual, que não são poucos. E o Eduardo, né? Eduardo está do outro lado do balcão, principal usuário das concessionárias, né? Dos aeroportos, representante aí das empresas aéreas. Então, enfim, temos uma mesa muito bem elaborada, bem composta, muito gabaritada, e aí eu deixo os meus parabéns para os organizadores, doutor Mauro, doutora Thaís, né? Vocês escolheram pessoas muito, muito capacitadas e, enfim, eu creio que a discussão vai ser muito, muito bacana, e agradeço aí pela minha inclusão nessa mesa. Começando, acho que o Rony fez um apanhado bem preciso, né, dos últimos 10 anos, né? Eu, enfim, não tenho muito o que acrescentar, eu queria só começar com algumas reflexões, né, e aí eu vou pegar um ponto ou outro que o Rony colocou. O IBGE liberou o PIB ontem, né, o PIB de 2020, fomos acometidos pela pandemia, então, enfim, uma redução aí superior a 4% no PIB do ano. Só não foi maior por conta das ações do governo, auxílio emergencial, enfim, diversas ações para segurar os empregos, dar um fôlego para as pessoas viverem, né, nesse contexto de pandemia, de isolamento. Mas o fato é o seguinte, pessoal, eu sou graduado em economia, né? E então aprendi lá em economia brasileira que a década perdida foi a década de 80, né? A gente teve 1,6% de crescimento médio durante a década. A década que se encerrou ontem, ela foi mais que perdida, né? Foi 0,3% de crescimento médio. E a gente veio de uma década, né? A década de 2000, 3,7%, e o transporte aéreo bombando, né? Como o Rony mencionou, o PIB o transporte aéreo costuma crescer de 2 a 3 vezes o PIB, né? Então a gente teve crescimento superior a 10%. Transporte aéreo nacional, em razão do crescimento do PIB, em razão do movimento de desregulamentação econômica do setor de transporte aéreo, do qual participaram também Rogério e Rony, né? Aqui na ANAC, enfim, a gente teve um crescimento aí superior a 10% em média ao ano. Então, o transporte aéreo se popularizou, deixou de ser um transporte de elite e se transformou num transporte de massa, tanto é que no final da década a gente teve problema nos aeroportos. E isso aí acabou ensejando a política de concessões, como o Rony mencionou. E no começo da década a gente estava muito otimista com o que viria, né?
Teve a concessão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que foi uma primeira experiência, né? Tínhamos aí Copa do Mundo, Olimpíadas, uma grande expectativa, como o Rony falou, imagina na Copa, as concessionárias foram muito eficientes, conseguiram fazer os investimentos, a Copa, os aeroportos não foram um problema na Copa, né? O problema da Copa foi a seleção brasileira, né? Que, enfim, todo mundo sabe do 7-1, né? Enfim, a gente conseguiu dar conta do recado na Copa, né? O setor aéreo conseguiu dar conta do recado. As empresas com um nível de pontualidade excelente, os aeroportos responderam muito bem, setor público também, monitoramento, com tanto ANAC, SAC, Comando da Aeronáutica, CGNA, enfim, o pessoal que sabe bem. Então, assim, a gente... esse primeiro desafio foi superado, mas é isso, né, pessoal? Assim, a primeira década de concessões foi num contexto de um crescimento econômico muito, muito baixo, né, para o histórico da economia brasileira. A gente superou negativamente, né, a década perdida. E aí, eu acho que parte dos problemas que o Rony mencionou, é claro, né, as questões contratuais, regras muito inflexíveis e tal, isso tudo corrobora, né? Mas, infelizmente, o nosso otimismo não foi correspondido, né, na realidade, né? A gente tinha uma perspectiva de Brasil e, infelizmente, enfim, por uma série de motivos que não convém entrar aqui, foi completamente outro. E estamos sofrendo bastante agora, né? Estamos no meio de uma pandemia. Até esses 4% agora desse ano não é nem culpa nossa, né? Isso, enfim, é algo que foge do controle de qualquer um. Mas o fato é que impacta bastante e isso acaba, esse contexto econômico e político muito conturbado aí pelo qual o Brasil viveu durante essa década, acaba impactando, né? Impactando e ensejando vários dos problemas que a gente viu nas modelagens. Mas, assim, fazendo coro ao que o Rony falou, entre erros e acertos, eu acho que a política de concessões aeroportuárias foi muito bem sucedida. Eu vou dizer por quê. Primeira coisa, né? Mesmo nesse contexto de redução aí da economia e tal, a gente tem concessionárias, a gente tem um mercado aeroportuário no Brasil. Eu me arrisco a dizer que, não, com certeza ele está entre os mais competitivos do mundo, né? Temos operadores aí, temos mais de uma dezena de operadores, né? Trazidos pelas concessões, mas também ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo esse mercado doméstico, né? Operadores pequenos que agora estão entrando nas concessões, entrou agora na última aí no bloco do Mato Grosso, operador nacional, enfim, mas a gente, o modelo trouxe essa vinda de operadores de excelência do mundo afora. Aqui da América do Sul, a Inframérica, né, a corporação, né, temos operadores europeus, temos um operador sul-africano, um operador lá da Ásia, lá de Singapura, enfim, então temos competição entre aeroportos, esse é um ponto muito importante, e a qualidade, né, a robustez desses operadores, na minha visão, fez com que, mesmo nesse cenário econômico tão adverso, a gente conseguisse manter a infraestrutura crescendo, assim, e atendendo a demanda. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que o governo soube aprender com os erros também. O Rony falou, e eu não vou repetir, né? Os contratos tinham um desafio inicial, né, muito claro, o gap de infraestrutura junto com os problemas com os desafios dos jogos esportivos, né, dos eventos esportivos. Então, isso explica um pouco, né? Também um pouco uma visão estatal mais aguçada, enfim, que o Rony já mencionou. E a gente, né, a partir da quarta rodada, e era tudo muito corrido, né? Rogério e Rony estavam aí, tudo era para ontem, de início de processo até leilão 10 meses, então, enfim, então, assim, eu acho assim, o grande ponto é a gente não é criticar o que foi feito, muito pelo contrário, o que foi feito foi muito bem feito, dadas as circunstâncias. É aprender com os erros, né? E eu acho que o setor aéreo, o setor aeroportuário, a gente soube aprender com os erros, né? O órgão de política pública, o órgão regulador, na modelagem dos contratos, na modelagem das diretrizes políticas, eu acho que, enfim, a gente conseguiu aprender com os erros. O órgão regulador, né, falando aqui pela ANAC, de repente a gente começou a perceber que Paz de Barros ajudou bastante nisso aí, né, Brigadeiro? Assim,
tinha um ditado aí que você falava, né? Assim, tirar muito leite vai matar a vaca, né? A gente passou a ser um pouco mais razoável na interpretação das cláusulas contratuais, no relacionamento com as concessionárias, né? Tentando adotar um processo um pouco mais colaborativo. E graças a Deus, assim, isso foi um desafio que a gente passou aqui dentro. E o lado bom é que a gente obteve resposta positiva, entendeu? Então, assim, esse é um ponto, eu acho que é um ponto que a gente aprendeu também. E, enfim, eu me arriscaria a dizer, né, eu acho que o modelo no frigir dos ovos foi muito, as concessões, a política foi muito exitosa, sobretudo nesse contexto adverso. A gente conseguiu aprender com os erros. Hoje a gente tem um modelo, como disse o Rony, elogiado mundo afora, né, um contrato suficientemente flexível, mas também que dá segurança jurídica, enfim. Então, eu acho que foi... a minha, assim, quem acompanhou a eleição de 2006, a eleição de 2006, para mim, foi muito emblemático. A discussão sobre estatização e privatização, né, meio que definiu o resultado das eleições, a favor do modelo mais estatizante. E hoje essa dúvida não existe mais. Assim, as pessoas não têm mais receio com privatização. E eu acredito grande parte dessa mudança da opinião pública ao desempenho das concessões aeroportuárias. É visível. Quando você vai em Brasília, por exemplo, né, quando você vai no aeroporto de Brasília, o terminal, Guarulhos, o Rony mencionou, o Terminal 3, Viracopos, Confins, enfim, é visível, fica muito visível, fica palpável para o cidadão, né, para o usuário. E tem um efeito também, né? Tem um efeito também, como eu falei, a competição, a gente aqui da agência, enfim, o setor público na aviação civil sempre prezou muito por competição, né? E a gente vê isso muito forte nas empresas aéreas, na desregulamentação, e a gente vê nos aeroportos. A própria Infraero pôde melhorar. A Infraero hoje, ela tem uma capacidade de investir muito superior à que ela tinha 10 anos atrás. E eu acredito também, né, obviamente, temos uma diretoria muito profissional da Infraero atualmente, mas a competição, o aprendizado vendo, né, outros operadores de outros países, enfim, exploração comercial, enfim. Então, eu vejo com mais uma, digamos que mais uma vantagem do modelo, né? Além disso, temos o FINAC, né, que agora a gente consegue fazer investimento em aviação regional, né, Rony? Rony toca aí o programa de aviação regional. Então, tudo que eu estou falando, assim, eu acho que nessa balança que o Rony mencionou, né, assim, apesar dos problemas, a gente soube lidar com os problemas, as concessionárias também soube e tem sabido, né, no dia a dia, e a gente tem conseguido melhorar cada vez mais. Para terminar minha fala, eu acho que futuro, né, eu acho que, enfim, um ponto que está muito no radar de todo mundo, sobretudo das concessionárias, da agência reguladora, do Ministério, os reequilíbrios de longo prazo, acho que a gente foi muito bem na primeira etapa do cálculo de reequilíbrio, enfim, as ações governamentais, né, postergação de outorga, aditivação dos contratos, reequilíbrio em tempo recorde, com colaboração de todo mundo, concessionária, agência reguladora e Ministério. Estamos agora iniciando as discussões dos reequilíbrios de longo prazo, eu sei que o mercado está olhando para isso, e é um desafio muito grande, a gente tem que manter a expectativa, né, continuar com alta performance. E aí o convite que eu faço, e a gente discute isso muito, né, Rony, no âmbito do governo, né, como é que a gente... Eu acho que tem uma percepção geral de que a política foi bem sucedida, tem seus problemas, podemos melhorar, enfim, melhoramos bastante, mas eu acho que a gente pode melhorar ainda mais, né? Eu estou vendo aí, a gente vê no caso do setor de portos, por exemplo, né, o modelo de TUP tem revolucionado o ambiente regulatório do setor. É o que não estava no contexto, na cabeça do governo quando fez, né? Em que medida a gente pode avançar ainda mais, né? Avançar mais na modelagem. Enfim, eu acho que se tiver oportunidade, a gente pode discutir isso agora, ou enfim, em outras ocasiões. Eu termino a minha fala, né, dizendo isso, assim, em que medida a gente consegue melhorar ainda mais. Eu acho que a gente sofreu muito, conseguiu aprender com os erros, mas a gente tem muito espaço para crescer ainda, estando aí com mais 3 rodadas, vou dizer 3 rodadas, relicitação do ASGA, de São Gonçalo do Amarante, relicitação de Viracopos e 7ª rodada. O que a gente pode melhorar, né, em termos de modelagem? Bom, não vou me estender mais, queria agradecer novamente ao Dr. Mauro, doutora Thaís, parabéns pelo evento e passo a palavra para vocês. Obrigado.
Obrigada a você, Thiago. Obrigada pelas considerações e pela abertura exatamente para esse debate, né? Essa provocação de como melhorar, né? Muito, muito bom, boa essa disposição. A gente vem acompanhando o trabalho do governo, a posição do governo, né? Em todos esses processos, em todas essas rodadas, realmente cada vez mais aprimorado o modelo, com uma boa resposta aí do setor privado também. Né, certamente em razão da melhora do modelo e da confiança, que eu acho que é o mais importante, né, no trabalho, no desempenho de vocês. Passo, então, a palavra para o Rogério Coimbra, que é diretor da Inframérica, para as suas considerações. Boa noite a todos. Queria primeiro agradecer a doutora Thaís, doutor Mauro, pelo convite para estar participando desse evento. É uma honra em especial dividir a mesa com um grupo tão seleto quanto esse. Eu falo isso de coração, são colegas e amigos, inclusive. Eu tive o prazer de trabalhar junto, tanto durante os 15 anos que eu fiquei no governo, como agora trabalhar junto, só que do outro lado do balcão, no período que eu estou agora no operador aeroportuário, e tenho o maior respeito pelo profissionalismo de cada um deles. Minha primeira reação, na verdade, quando recebi o convite, foi o convite para falar sobre os 10 anos. Primeiro foi um susto, caramba, 10 anos já, né? Passa rápido, né? Mas, sim, muita coisa aconteceu, foi um período super intenso, de muito trabalho, de muitos resultados. Eu corroboro tudo tanto que o Rony quanto que o Thiago falou sobre a narrativa do que aconteceu. Vou tentar colocar uns pontos diferentes, talvez uns pontos um pouco menos café com leite, para a gente explorar um pouco mais também, como o Thiago falou, das evoluções e do que tem margem para melhorar. Mas esses pequenos pontos de melhora que a gente aborda, acho que tem que deixar bem claro, assim, não tira o mérito de que, como um todo, é um programa extremamente bem sucedido. O Rony narrou bem o que era o cenário antes, o histórico que a gente tinha de restrição de capacidade, caos aéreo, um medo e um ceticismo muito grande com os grandes eventos, tanto com a performance do governo para fazer o programa, quanto depois da concessão, com a performance dos operadores que entraram, também enfrentando um ceticismo muito grande, para o panorama que a gente tem hoje, que também já foi narrado, eu não vou me alongar sobre ele, com aeroportos de padrão internacional, com qualidade de serviço super alta, um aumento da capacidade. O pessoal sempre faz aquela comparação, né, que nos primeiros 5 anos de concessão a gente teve mais investimento do que nos 16 anos anteriores, um ambiente de concorrência, um ambiente, e eu falo aqui pela Inframérica, mas eu acredito que os demais operadores aeroportuários devem seguir na mesma linha, que a gente tem um relacionamento próximo das empresas aéreas, que são o nosso principal cliente, e um relacionamento aqui do nosso lado super positivo, super construtivo, debater soluções, debater melhor forma de melhorar uma eficiência aqui, uma ali. Então, assim, como um todo, acho que não tenho o que dizer, assim, é um programa extremamente bem sucedido, mas para a gente não ficar aqui só na parte de rasgação de seda, eu acho que tem alguns aprendizados que vale a pena a gente explorar. Primeiro, eu acho que a gente fala bastante dos principais pontos de melhora de rodada para rodada, né? E eu falo agora um pouco aqui com a ótica já do chapéu de Inframérica, que foi a empresa que hoje a gente opera. Deixa eu fazer uma introdução da Inframérica para quem não conhece, né? O Grupo Corporação América é um grupo que opera 52 aeroportos pelo mundo, em 7 países diferentes, vários aqui na América do Sul, mas inclusive na Itália, na Armênia, enfim. É um grupo que tem bastante experiência em operação de aeroporto e foi o primeiro grupo a apostar nesse modelo de concessão no Brasil. A primeira rodada foi só o São Gonçalo do Amarante, e a Inframérica se sagrou vencedora do leilão e a operadora do aeroporto. Na segunda rodada, que tinha Brasília, Guarulhos e Viracopos, um dos aeroportos, que é o de Brasília, também foi arrematado pela Inframérica. Então, um pouco essa ótica assim, da empresa que foi a primeira e acompanhou, então, toda essa evolução. A gente tem os principais aprendizados que a gente sempre fala e que, rodada após rodada, a gente foi incorporando isso no modelo. Então, a mudança na forma de pagamento da outorga, dela ter um casamento maior com o fluxo de caixa, dela ter um incentivo melhor no leilão, uma vez que o ágio é pago à vista, enfim, foi uma das grandes melhoras.
a questão da Infraero sendo sócia no início, mas é uma sócia que não tem aquele poder de gestão, então tem alguns problemas associados e partes relacionadas, enfim, tivemos evoluções nesse sentido. Modelo de revenue cap, que é menos engessado, a questão da proposta apoiada, que eu vejo também como uma evolução bastante grande. Então, assim, eu não tenho dúvida, não estou dizendo que eu não tenho reparos ao modelo que a gente está discutindo agora de sexta rodada, mas, para mim, as grandes evoluções é um modelo que vem melhorando bastante e eu acho que os pontos que estão ficando para discussão são pontos pequenos. Fora isso, eu acho que a visão é de um modelo que evoluiu bastante. Acho que um grande ponto para discutir é o quanto que desses aprendizados ou desses erros, e eu concordo com o Thiago, assim, nem toda mudança é decorrente de erro, né? A gente tinha um prazo curto para realizar a obra, é melhor ter um prazo maior, mas a Copa tinha aquela data, né? Foi um erro colocar a obra para antes da Copa? A gente teria performado? Então, nem tudo necessariamente é erro, mas a gente vai aprendendo, tanto com os erros quanto com o contexto que a gente vive. Um ponto que eu coloco, eu tento sempre provocar é quanto do que a gente conseguiu aprender e incorporar nesses novos modelos, a gente consegue incorporar também nos modelos anteriores, ou necessariamente a gente vive por 30 anos com os erros que a gente cometeu no passado. E nesse ponto, o que eu vejo é lógico que eu não estou falando de rasga o contrato e faz outro. Eu conheço a realidade institucional brasileira, eu sei que isso não é possível e que tem pontos que não tem como a gente mudar mesmo, tem coisas que de fato estão amarradas, mas eu entendo que tem muita coisa que não está e que a gente tem flexibilidade para discutir e eu entendo, inclusive, que o relacionamento concessionárias com o poder público tem melhorado nesse sentido, no sentido de discutir as coisas com maior flexibilidade. Bom, o Thiago mencionou alguns casos onde eu tive participação desse lado e eu me sinto na obrigação também de mencionar a participação dele. Eu acho que quando ele entrou nessa área, na SRA, foi um marco de mudança de construção mais colaborativa de soluções. Então, eu acho que é uma inflexão e que a gente segue evoluindo nesse caminho. Mas o fato a gente tem tentado migrar, e eu vou me permitir roubar uma expressão que o Juliano, presidente da ANAC, usou recentemente, de um modelo onde a gente tem operadores de contrato para operadores de aeroporto. Ele mencionou que os operadores têm evoluído muito nesse sentido, e uma coisa que eu coloco aqui é que o poder público tem muito poder de direcionar essas ações. Então, o que o poder público faz direciona o quanto nós operadores, vamos ser operadores de contrato ou quando nós vamos ser operadores de aeroporto, que eu não tenho dúvida que é o que a gente quer e o que as demais concessionárias querem. Então, vou tentar ilustrar alguns casos de flexibilidade com uns exemplos talvez bestas, mas que podem ilustrar. Assim, a gente já teve discussões no passado com a ANAC de que o mobiliário que a gente coloca de mesas e cadeiras em frente às lojas de alimentação no pier devem ser considerados área comercial e, portanto, não contam como área de sala de embarque. Isso me incentiva, se eu for operador de contrato, a tirar as mesas e cadeiras e deixar os passageiros em pé. Tipo, eu pioro a qualidade de serviço e, com isso, atendo ao contrato. É isso que se quer? Não é isso que se quer. Então, isso está amarrado dessa forma no contrato? Não está. Então, vamos discutir uma solução para isso? E esse tipo de coisa que eu tenho visto evolução. Eu acho que ainda não 100%, eu acho que ainda temos o que caminhar nesse sentido. Um outro exemplo que aí eu acho que eu sei que valeu para a gente e para outros aeroportos era a questão a gente tem no contrato uma obrigação de X% de passageiros que têm que ser processados em ponte de embarque, né? E aí muitas vezes a gente se depara com casos do tipo uma empresa aérea X solicitou a gente, mesmo operando em finger, fazer o embarque e desembarque pelas duas portas para agilizar o procedimento dela. E eu falava, vixe, mas se eu permitir, enfim, o meu cliente quer fazer isso, mas se eu permitir, eu vou ser penalizado pela ANAC por permitir isso, porque ela vai dizer que agora metade dos passageiros não operaram no finger, então eu vou ser penalizado por isso. Aí, eventualmente, eu vou negar esse pleito para a companhia aérea, o que melhora a eficiência operacional dela, reduz o MCT dela, né, o tempo mínimo de conexão, em função de ser um operador de contrato. Então, eu acho que esses são apenas 2 exemplos que eu acho que a gente tem conseguido evoluir, e eu não vou ficar me estendendo aqui nisso, eu queria só trazer o conceito de que eu acho que um dos caminhos a percorrer é esse,
que é o que vai direcionar a gente cada vez mais a estar sendo operador de aeroporto e estar conseguindo atender os passageiros, atender as empresas aéreas, que são nossos clientes diretos ali. Um outro ponto que eu queria comentar, também pegando carona no que o Thiago falou sobre o que aconteceu com a pandemia, né? Primeiro, o histórico não é só de pandemia, né? A gente veio de uma década de um crescimento enorme de aviação civil, e aí em 2011 começou o programa dos leilões, o primeiro leilão, e o que a gente viu foi uma década com uma crise econômica fortíssima, talvez a maior da nossa história. 2019, quebra da Avianca, que era uma empresa grande, que tinha um share relevante em vários aeroportos, agora Covid. Então, assim, quem fez aquela aposta há 10 anos atrás, e eu estou falando com esse chapéu agora, o cenário que se desenhou foi muito, muito frustrante, muito, muito desafiador. E aqui não estou falando de culpa de ninguém, de contrato ruim. É o que se desenhou e que tem alocação de riscos lá, não estou questionando isso. O fato é que se enfrentou uma realidade muito, muito dura, todos os operadores aeroportuários. Em 2020, acho que foi o mais extremo, né? O ano mais desafiador da história da aviação civil, onde a gente, de um mês para o outro, se viu com menos de 5% da demanda. E eu queria colocar, assim, corroborando que a postura do governo federal e de todos os órgãos com relação a tudo que foi feito, o reequilíbrio, o reperfilamento da outorga, enfim, tudo dentro das previsões contratuais, mas em tempo recorde, tudo isso, eu entendo que não só a evolução da modelagem faz com que, mesmo nesse cenário, haja interesse pela sexta rodada, mas eu acredito muito também ao desempenho do governo nesse ano de 2020, que acho que gerou um aumento de percepção de confiança do governo, dos operadores aeroportuários no governo, o que eu acho que faz uma diferença enorme também para a participação daqui para frente. Coloco em pauta o que o Thiago também colocou, do 2021 e diante. A gente tem um enorme desafio. O que a gente fez em 2020 permitiu a gente estar vivo hoje, a gente está aqui podendo discutir isso e não os aeroportos quebrados, mas o que vai acontecer, o que vai ser feito a partir de agora, principalmente nessa discussão de reequilíbrio, eu acho que é fundamental para, no longo prazo, isso se sustentar e a gente poder continuar atribuindo esse modelo como um modelo exitoso. Então, acho que sem querer me estender demais, porque, enfim, dá para falar um dia aqui dessa experiência toda, mas eu vou deixar para eventuais perguntas e debates e passar a palavra de volta para a doutora Thaís, agradecer mais uma vez a atenção de todos. Até logo. Agradeço também, mais uma vez, pela participação, pelas suas contribuições, Rogério, pelas suas reflexões muito importantes aí sobre esse day after after concessões, né, e como que ficam esses contratos que são da primeira rodada, ou primeira grande rodada, frente aos avanços que tivemos nas rodadas seguintes, muito, muito boas ponderações. Passo a palavra para o brigadeiro Paes de Barros, presidente da Infraero, para as suas considerações. Obrigada. Eu agradeço, doutora Thaís, doutor Mauro, OAB, pela oportunidade, meus companheiros aqui de palestras. Eu vou procurar ser breve, até porque a gente vai ficando mais no final e as coisas já foram quase que exauridas ao longo das falas que nos antecederam. Mas a primeira pergunta que eu gostaria de deixar para todos é o seguinte: como seria a infraestrutura aeroportuária do país sem o programa? Vamos imaginar que nós não tivéssemos feito esse programa ao longo desses 10 anos. Como estaria a nossa infraestrutura? Essa é uma pergunta que não precisa de muito raciocínio para entender que efetivamente esse programa foi um sucesso, independentemente dos problemas que porventura possam ter surgido ao longo desse caminho. Como eu sou mais velho aqui, eu vou começar uma exposição que começa em 1941, mas eu vou ser breve, né? Eu sempre comento isso, o Rony já deve estar cansado de me ouvir falar isso, mas a criação do Ministério da Aeronáutica, quando ele foi criado, ele tinha duas vertentes importantes. Primeiro era estruturar a própria Força Aérea, e a segunda era estruturar a aviação civil do Brasil.
Com o tempo, né, naquela época, foi criado lá, então, o Centro Técnico Aeroespacial em São José dos Campos, que foi a parte industrial, a própria Embraer, o Departamento de Aviação Civil e a criação da Infraero, que se tornou, é bom que se diga, a terceira maior empresa de infraestrutura do mundo, né? É importante, por que eu chamo isso? Porque naquela época nós não tínhamos um ambiente maduro o suficiente para o desenvolvimento via setor privado. Então foi importante que houvesse uma intromissão, vamos dizer assim, do Estado para que esse ambiente pudesse se desenvolver e atingir uma determinada maturidade, e aí foram acontecendo as modificações, ou seja, o DAC virou ANAC, a Embraer foi privatizada e a Infraero vem, então, já num ambiente de muito mais competição, cedendo, então, os ativos que outrora eram do seu monopólio para que o mercado, que agora é muito mais maduro, possa tocar isso. Nós vimos também, é verdade, que já foi citado aqui, que ao iniciarmos esse processo, ele aconteceu junto com a desregulamentação e um crescimento de demanda absurdo. E, mais do que nunca, sem dinheiro. Então, era necessário, efetivamente, que houvesse uma gestão do governo no sentido de que nós pudéssemos não ficar para trás, porque o estrangulamento do sistema estaria totalmente nos ativos de infraestrutura. E com isso ia impactar na qualidade do atendimento do usuário, passageiros, companhia, etc. Então, para mim, e aí eu vou dizer que, tendo estado no DAC, tendo estado na ANAC e agora na Infraero, aquelas primeiras concessões, também já foi traçado isso pelo próprio Rogério, etc., elas foram executadas, premidas pelo tempo, Copa do Mundo, Olimpíada, com um modelo misto, que era a concessionária mais Infraero. Não vou entrar nos detalhes, porque eles já foram comentados. Eles não, na sua postura básica, que eu acho que é muito importante, eles não levavam em conta a performance dos aeroportos, mas sim diretrizes do governo, que em alguns casos impactou a nova estrutura. Então, como já citado aí pelo próprio secretário de Aviação Civil, né, nós tínhamos que construir uma dezena de fingers que em alguma dimensão não seriam necessários naquele prazo que foi estabelecido. Então, isso trouxe uma série de problemas. Tanto foi assim que a ANAC, né, criou uma superintendência especial responsável pelos assuntos para tratar com as concessionárias, ainda com muita coisa a aprender e sem ter, o que eu acho que é importante aqui, até na casa dos advogados, sem ter tendo muita coisa a aprender, principalmente quanto à segurança jurídica acerca do tema. O tema era muito árido, nós não tínhamos experimentado e vivenciado vários atos e fatos jurídicos que viriam a acontecer, como relicitação, partes relacionadas, obras do poder concedente, recuperação judicial e outras mais que o Tiago sabe melhor do que eu, na medida em que os meus cabelos brancos aumentaram bastante quando da minha passagem lá pela Agência Nacional de Aviação Civil. Nas novas concessões, eu também não vou aqui chover no molhado, mas elas já tiveram uma gestão baseada em performance, que eu acho que é a melhor gestão. Como disse o Rogério, nós não estamos aqui para gerenciar contratos, nós estamos aqui para gerenciar a aviação, para gerenciar aeroportos, para gerenciar companhias aéreas, e precisa haver uma agilidade administrativa que, inclusive, seja compatível com a modalidade aérea, que é bastante rápida. Então, ela já veio considerando volume de tráfego, considerando equipamentos deficitários e superavitários, como o Rony já comentou, uma melhoria no aprendizado da segurança jurídica e apartados da Infraero. Então, essas novas concessões não mais contêm o vínculo da Infraero nessa gestão, o que foi bastante difícil e será bastante difícil. É importante que se diga que nós imaginamos que até final desse ano nós consigamos fazer a venda, inclusive, das partes que a Infraero hoje detém junto a essas concessionárias. Mas o que aconteceu? Para a Infraero em específico, e aí eu vou olhar um pouco para o meu umbigo,
Quais foram os principais benefícios? Eu poderia dizer introdução na concorrência, melhoria dos processos, planejamento, cumprimento de prazo, redução de custos coaditivos, fizemos todos os TACs que estavam atrasados com a ANAC e não tomamos mais nenhuma multa, né? Conformidade com a regulação operacional, certificações alcançadas, diminuição do efetivo. Os senhores têm uma ideia, o efetivo da Infraero em 2012 era 14 mil empregados. Hoje, nós estamos chegando a cerca de 6 mil, sendo que, com a criação da ANAC Brasil, isso ainda pode ser reduzido para 4.300, 4.400. Só em 2019, nós reduzimos 15% do efetivo da Infraero. A melhoria na gestão comercial, a empresa começou a entender que ela tinha que ser comercial, a receita comercial por passageiro aumentou 36% desde o início das concessões, redução dos custos operacionais por passageiro, atualização pela inflação, a empresa melhorou de 10% na gestão dos seus custos por passageiro. Sem considerar o pessoal, a empresa reduziu em mais de 20% seus custos gerenciáveis, tipo contrato com terceiros, materiais, etc. Ou seja, como disse o Rogério, se eles, nas concessionárias, tiveram problemas agora com a situação atual da pandemia, para a Infraero foi quase que fatal. Nós não tivemos a oportunidade de standstill, ou seja, de esticar nossas dívidas junto ao BNDES, a negociação de outorgas, e sofremos por demais na pandemia. Só para os senhores terem uma ideia, a Infraero perdeu, durante o ano de 2020, 1 bilhão. 1 bilhão. Né? Ela continua não dependente, né? Nós estamos buscando soluções para a Infraero que vão desde as sessões de fluxo de funcionários para outros órgãos públicos, ou mesmo o plano de demissão voluntária, que para nós, Infraero, é o melhor investimento que a gente pode fazer. Porque se a gente não emagrecer, a gente não cabe dentro do custo que a gente tem. Já falei isso para o próprio ministro e para o Rony certamente também. A frase que eu sempre coloco é que há necessidade da Infraero existir só e tão apenas se ela puder ser um instrumento de política pública. Ou seja, nós discutimos aí pagamento de outorgas, etc, etc, etc. Isso vai para o Fundo Nacional de Aviação Civil. Ora, esse dinheiro lá está. Então, para que nós possamos atacar o próprio Plano Aeroviário Nacional, que tem mais de 150 aeroportos que são deficitários, né? Aí está a Infraero como instrumento da aviação regional, verdadeira chocadeira do desenvolvimento. Então, ela pode, então... Por que eu estou dizendo isso? Que daquela mesma forma que eu comecei a minha conversa, dizendo que há 50 anos atrás o mercado era incipiente para tocar esse tipo de atividade, ou seja, concessões macro, né, como grandes concessões. Hoje em dia, nós temos que identificar que, muitas vezes, o próprio prefeito, o governador, não é a prioridade dele o aeroporto, a prioridade dele é creche, a prioridade dele é escola. Então, nós corremos grandes riscos de fazermos investimentos em locais ermos, distantes, e que, muitas vezes, não vão dar retorno, porque a nossa querida agência vai lá e vai fechar esse aeroporto 3 anos depois, 2 anos depois, porque as regras não estão sendo cumpridas. Não porque ele não queira, mas é porque, muitas vezes, ele não compreende a necessidade de ter um ambiente seguro para a operação nesses aeroportos. Então, nós achamos que, até pelos 50 anos de experiência que a Infraero tem, que ela pode ajudar o país no sentido de praticar uma política pública que possa levar esses aeroportos menores, regionais, a progredirem e, como eu falei, sendo uma espécie de chocadeira, na hora que esses passarinhos puderem voar, eles então saem da égide da Infraero e vão tomar o seu caminho para uma boa competição. É lógico que, para a gente fazer isso, a gente vai ter que continuar reduzindo o tamanho da empresa, em termos de recursos humanos, para que a gente possa, inclusive, ter números para poder ser competitivo no mercado. Até mesmo que fosse por inegibilidade, isso não seria honesto que nós fizéssemos uma competição na qual nós teríamos muito mais caro de qualquer empresa privada. Então, primeiro, a gente tem que ser competitivo e praticar preços menores, inclusive, que a iniciativa privada.
E aí, nesse sentido, eu acho que a Embraer teria um bom futuro como uma empreendedora para a aviação regional. Eu não sei se eu me alonguei demais, mas eu era só dar uma pincelada sobre esse histórico e passando para os senhores como eu acho que foi essa implementação. Vivi isso em outras dimensões, tipo Departamento de Aviação Civil e outras mais, e devolvo a palavra, então, para a doutora Thaís, para dar andamento nos trabalhos. Muito obrigado mais uma vez, um privilégio estar com pessoas tão brilhantes. Muito obrigado. Agradecemos também as suas ponderações, brigadeiro, excelente ouvir a perspectiva da Infraero, quais são as suas perspectivas na nova modelagem e saber que existem aí muito bons planos para a empresa. Passo a palavra, então, para o Eduardo Sanovitz, para trazer as considerações aí da ADAR, nesse modelo de concessões, com um balanço, né, e também perspectivas para as próximas rodadas. Boa noite, doutora Thaís, doutor Mauro, grato ao OAB pelo convite. E eu fico, assim, bastante impressionado de repente, olhar para o lado, ver que passaram 10 anos e estar aqui nessa mesa com 4 colegas que assim, alguns deles pareciam garotos quando a gente começou essa conversa, né, menos eu e o Paz, o resto era tudo menino, né, brigadeiro? E todos eles com uma garra, com um ânimo, com uma paixão pelo que estavam fazendo, e eu lembro bem do comecinho dessa história, né? Então, primeiro eu queria aqui abrir com as minhas homenagens a todos vocês 4, cada um de vocês enfrentou, cada um seus próprios leões, venceram todos, eu sou testemunha disso, e falo aqui como representante da aviação comercial brasileira, enchendo a boca com muita honra, para dizer a vocês que vocês merecem esse reconhecimento, essa homenagem profissional. Todos os 4, cada um pelas missões que cumpriu, pelos desafios que enfrentou e pela história de construção, né? Eu creio que, se nós olharmos para trás, claro que vamos ver que, putz, ali tivemos um problema, ali tivemos outro. Agora, eu tinha um chefe, alguns anos atrás, que dizia que a gente acorda de manhã para resolver problema, né? Essa é a nossa vida, né? A gente tem que enfrentar cada um o seu leão do dia. E cada um aqui pode descrever os leões que enfrentou. Eu creio, para somar um pouco e tentar colocar coisas, um pouco, talvez num sentido mais amplo desse processo, que acho que é importante marcar a história, quer dizer, realmente a década de 2000 a 2010 é uma década de transformação, é a década de ouro da aviação brasileira, né? Porque além dos temas que o Rony pontuou com muita propriedade, é uma década de crescimento de renda das pessoas, portanto, a aviação deixa de ser um assunto de pequenas salas de elite no Brasil e passa a ser um assunto das pessoas da rua, né? O frentista do posto de gasolina, o chapeiro da padaria, né? O guarda da esquina, que antes, para quem aqui é mais jovem e está nos ouvindo, até a década de 2000, o ticket médio nesse país era de R$800, né? Ontem, a ANAC soltou o último balanço, aproximadamente 350. O preço médio de um ticket caiu pela metade. De 30 milhões de passageiros, fomos para 100 milhões. E o programa de concessões é absolutamente vital nesse processo. Resgatar a fala do brigadeiro aqui, imaginem vocês se nós não tivéssemos esse programa, onde nós estaríamos hoje, tá certo? Dificilmente daríamos conta de uma demanda que a sociedade nos colocou. Uma segunda questão é o fato de que essas concessões geraram um dado que me parece super positivo e relevante. O Brasil hoje me parece que é o país com o maior número de operadores portuários do planeta, tá certo? Veja o grau de diversificação e quanto, ao longo da próxima década, nós vamos absorver de cultura gerencial, né? Como nós vamos conseguir formar colegas que estão hoje com 20 e poucos anos entrando nessas empresas ao redor de todo o país, e daqui a 10, 12 anos, eu imagino a cultura de gestão aeroportuária que nós vamos ter formado aqui e vamos estar oferecendo ao planeta. Acho que esse é um tema bastante interessante para resgatar. Outra questão é
registrar o papel da SAC, da ANAC, da Infraero, e principalmente o papel, não apenas o passado, disso eu já falei, mas o papel futuro, né? Nós temos uma agenda bastante importante, e cada um está buscando, eu tenho todos aqui, eu já participei de uma dúzia de discussões, acho que só esse ano, cada um aqui está buscando, dentro da sua estrutura gerencial, encontrar os seus novos papéis. Eu estou falando com vocês agora aqui desse momento em Santos, e aqui do nosso lado, a Infraero acaba de fazer um contrato com o aeroporto de Guarujá, sob um novo modelo, e vai assumir a gestão desse processo. Por quê? Porque na Infraero nós temos milhares de colegas com uma história de décadas de gestão aeroportuária, que se deixam de gerenciar Guarulhos, ainda tem o país inteiro para tocar, né? E nós temos meio Brasil para construir do ponto de vista do acesso à aviação. Portanto, eu creio que vale a pena registrar esse processo. Por óbvio, nós somos absolutamente favoráveis, entusiastas e apoiamos o processo de concessões. Lá na origem, em 2011, houve um debate de concepção entre o setor e o governo. Não havia ainda a BEAR organizada. No início, vocês lembram-se da Gênesis, em 2011, essa discussão era isolada entre as empresas. E, para resgatar a história aqui para os mais jovens, uma parte do setor defendia que a concessão se desse pela menor tarifa. O governo, na época, opta pelo modelo de maior outorga. Essa discussão hoje é vencida, ela está feita, e o sucesso do programa fala por si. Portanto, tem horas também que a gente precisa reconhecer quando as coisas funcionam. Os ajustes que se fizeram necessários foram sendo implantados, e nós temos alguns desafios, né? Para falar um pouco agora do que vem pela frente. Primeiro, uma das coisas que para nós foi extremamente complicada foi, ainda no tempo do gestor de contrato e não do gestor de aeroporto, nós enfrentarmos, por exemplo, gente criativa na gestão do contrato. Então, o pessoal criava assim, taxa de jardinagem no aeroporto X e pendurava uma conta. O outro inventava que no aeroporto Y podia aumentar 1.300% uma tarifa. Esses desafios precisavam de profissionais de qualidade para serem enfrentados, certo? Não dá para tratar isso com emoção ou com o fígado. Eu acho que aí é que essa equipe, todos esses que estão aqui, dezenas que aqui não estão e que a gente tem que homenagear e reconhecer também, cresceram muito porque conseguiram construir modelos que apontassem para a solução desses problemas. Para nós, a continuidade do programa é absolutamente vital, conta com o nosso apoio. Nós entendemos que propostas que estão colocadas para gerenciar o tema de custos são extremamente relevantes, e eu tenho certeza, porque conheço quem as está conduzindo, temos participado desses debates, elas fazem parte da agenda de preocupações que todos nós temos. Do ponto de vista da aviação, nós temos uma expectativa enorme com as próximas concessões, particularmente Congonhas e Santos Dumont na 7ª rodada, por razões que eu não preciso ficar aqui explicando, né, pelo peso deles, e aí mora, talvez, a maior das nossas atenções, das nossas preocupações. Nós temos procurado, ao longo desse debate, que já está aberto de audiências e seminários, colocar o nosso compromisso, e nós pretendemos defender isso o tempo todo, para que nós sigamos as regras colocadas pela IATA. O alinhamento do mercado, das regras de mercado, do ambiente regulatório brasileiro, ambiente internacional, é a principal bandeira da ABEAR, a principal bandeira da aviação comercial. Nós tivemos o cuidado, inclusive, para ninguém dizer eu acho, eu penso, eu imagino, de contratar alguns estudos da melhor qualidade, com consultorias internacionais, e assim que ficaram prontos, nós os compartilhamos. Praticamente todos que estão aqui, eu creio que tiveram acesso a ele, mostrando que em diferentes momentos, diferentes países do planeta, de diferentes dimensões, da Inglaterra ao México, da Ásia
a Oceania, toda vez que alguém se afastou dos padrões IATA, contratou uma crise a curto ou médio prazo, tá certo? De maior ou menor grau, obviamente, dependendo do tamanho dos aeroportos, do grau de desenvolvimento da aviação, mas sempre acabou contratando uma crise. Portanto, um pouco a título de síntese, eu creio que o que a gente tem que dizer é, primeiro, parabéns a todos, meu reconhecimento a todos. Segundo, nós já fizemos muito, enquanto equipe, enquanto time, tá certo? Enquanto um sistema, digamos assim, dado que formalmente não posso me colocar na mesma equipe, eu brinco de vez em quando que eu sou DAS 0 do Ministério, mas o fato é que, enquanto sistema, eu creio que nós atuamos, todo mundo, construindo uma sinergia que o ano passado consolidou e solidificou. Peço aqui apenas um intervalo também para dizer que se algo nos testou e nos passou para pós-graduação, foi o ano de 2020, certo? Todo mundo aqui fez mestrado e doutorado em 6 meses. Eu me vi lidando com temas que jamais imaginei que iria lidar. Outro dia alguém falou assim, pô, tu virou gerente de estacionamento, né? Porque o que a gente mais fez foi estacionar avião. Mas eu creio que isso consolidou a maturidade dos gestores da aviação brasileira, quer seja em aeroportos, quer seja no governo, na agência, na Infraero, na aviação, e os desafios que a gente tem pela frente, portanto, são o de concluir o processo de concessões, o de avançar com a redefinição do papel da Infraero e sua inserção num novo modelo de gestão aeroportuária que permita o crescimento da aviação regional, trabalhar para que, se nós viemos de 30 para 100 milhões, nós temos com certeza condições de ir a 200, 250 ao longo do tempo. E a gestão de infraestrutura e de políticas públicas, portanto, tendo aqui a ANAC e SAC se direcionam nesse sentido e, a nosso juízo, extremamente bem direcionadas, nós apoiamos esse processo. Há outras etapas aí que vêm vindo como voo simples, e eu creio, e repito aqui, para finalizar, faço a defesa sempre de que tenhamos como guia e como norte os parâmetros internacionais, os padrões IATA, as orientações ICAO, obviamente, para que nós procuremos alinhar ambiente de trabalho, ambiente regulatório, ambiente de custos ao ambiente internacional. Por quê? Porque isso é o que faz com que, no final do dia, eu possa oferecer a cada um dos nossos consumidores os mesmos produtos e serviços com custos competitivos com os meus concorrentes estrangeiros. Tá certo? Vocês vejam que eu evitei aqui entrar no debate de ICMS, querosene, porque eu acho que desvia o foco, mas, na realidade, a infraestrutura, que é o que está em debate aqui, é parte desse processo e, da mesma forma, quando se alinha internacionalmente, a gente chega a bons resultados. Eu, com isso, concluo. Agradeço demais por estar participando dessa mesa com esses colegas, com esses companheiros que, ao longo dessa década, conquistaram, acima de tudo, o meu respeito e a minha amizade. Obrigado. Obrigada, Eduardo Sanovitz, pelas suas considerações. Importantíssima essa visão da ABAR, que é, sim, um membro do setor, né, e de essencial aí é a importância. E, bom, Mauro, eu passo, então, a palavra para você, para conduzir a parte das perguntas. Já temos aqui algumas perguntas e considerações de alguns colegas que estão acompanhando as palestras. Por favor, Mauro. Bom, quero agradecer também aí a exposição de todos. Eu gostaria de primeiro perguntar se vocês têm acesso aí ao Q&A Answer, né? O Q&A, onde vocês recebem as perguntas. Se vocês quiserem já iniciar alguma resposta, se quiserem se habilitar a responder alguma pergunta, a gente combina aqui com a maior liberdade que vocês tenham. Que eu vou tomar liberdade, enquanto os palestrantes avaliam aí as perguntas e a ordem de respostas, para fazer uma pergunta específica sobre relicitação. Tem vários temas na agenda, né? A 6ª rodada no mês que vem e tal. Vou tomar essa liberdade de perguntar aí para o Rogério da Inframérica. Foi a primeira concessão, tem 2 concessões, uma dando muito certo, uma outra em relicitação. Rogério,
você poderia responder para a gente aí, na sua avaliação, o que deu certo e o que talvez não tenha dado tão certo, que tenha ensejado esse processo de relicitação no aeroporto de São Gonçalo do Amarante? E, em seguida, os demais palestrantes que quiserem, enfim, respondendo já as perguntas, a gente vai colocando em ordem aqui e vai passando as perguntas e as respostas em seguida. Tudo bem? Obrigado. Bom, primeiro agradecer, acabou que a gente não tinha combinado isso, mas eu agradeço a pergunta, porque na verdade eu tinha anotado aqui como um dos itens para eu comentar, mas eu vi que eu já tinha me excedido no meu tempo e aí resolvi passar para não tomar o tempo dos demais. Mas então, vou tentar aqui responder de forma breve esse contexto. Eu diria o seguinte, não tem um motivo único para explicar o porquê. Tem um contexto como um todo, né, de que dos 2 aeroportos que a gente opera no Brasil, um deles, que é o de São Gonçalo do Amarante, foi a primeira concessão, o piloto dos modelos está em relicitação. Primeiro, um ponto que contribui muito para isso é um ponto que é comum a todos os aeroportos, que é, nesse período, a gente enfrentou essa crise econômica enorme, a quebra da Avianca, agora a Covid, enfim, a gente tem um cenário extremamente desafiador. Só que, além disso, que é comum a todos os aeroportos, e quem estava participando das modelagens na época vai lembrar, as projeções de demanda eram quase que irrealmente infladas, e a gente tinha um modelo de contrato que foi o primeiro, então a gente tem itens com os quais a gente foi aprendendo e com esse aprendizado deixando de fazer. Eu talvez, se fosse para destacar um principal, que só teve no contrato do ASGAN, não teve em nenhum outro mais, foi o que no contrato é chamado de fator M. Então, vou tentar de forma breve explicar o que é. Ele foi um mecanismo desenhado para, caso a concessionária tivesse uma performance excepcional, muito acima do previsto nas receitas comerciais, ela reduzisse de alguma forma a tarifa para, de alguma forma, dividir esse ganho. Só que o jeito que ela foi desenhada, ela acabou gerando o seguinte efeito. Como isso era medido em termos percentuais da receita total e não em termos absolutos, quando veio a crise e a demanda caiu, mesmo sem a receita comercial subir, ela passou a representar um percentual maior. E isso, então, acionou esse gatilho do fator M e fez com que a queda de demanda resultasse numa queda de tarifa, o que é totalmente contraintuitivo e contra a razoabilidade. Então, o cenário que a gente tinha era que o aeroporto do ASGAN começou com o mesmo patamar tarifário dos demais aeroportos, que era o mesmo patamar tarifário da Infraero, assim, uma das coisas que não foi mencionada no modelo de concessão, e é um dos motivos de sucesso, é que ele não implicava em aumento de tarifa, né? Outros modelos de concessão de outros setores implicavam, no caso do setor aéreo não implicava. Só que mesmo partindo de uma tarifa igual, a gente tinha no ano passado uma tarifa, as tarifas aeroportuárias mais do que 40% abaixo das dos demais aeroportos, e as tarifas de navegação aérea, que no caso a gente era o único aeroporto que operava a torre, as demais torres têm uma tarifa mais do que 4 vezes acima da nossa. Então, assim, foram alguns detalhes de que vão se somando e que tornaram inviável do ponto de vista financeiro, seguir com essa concessão. O grupo sempre viu isso com muita responsabilidade, então, mesmo tendo sido deficitário desde o início, a gente esperou que fosse desenhado um modelo regulatório sólido para isso, a lei de relicitação, o decreto que regulamentou, a resolução da ANAC. Então, com um arcabouço sólido de devolução amigável, a gente tomou essa decisão de fazer essa devolução. Fizemos o compromisso de, durante o período, não reduzir nada, nem nível de serviço, investimento. Assim, uma das faculdades era fazer um pleito de reduzir alguma coisa. Nós não pleiteamos reduzir nada, estamos fazendo isso, conduzindo de forma 100% amigável, da forma que é previsto, e eu acho que foi um avanço muito bom, porque permitiu uma forma de saída para alguma concessão que se mostrou inviável, menos traumática, que não envolva queda do nível de serviço, queda na segurança, degradação das relações, enfim, caducidade, um processo discutido na justiça por muitos anos, assim, deu um caminho alternativo que está permitindo essa transição suave, que o passageiro não está percebendo e nem vai perceber até o final qualquer sinal de alguma interrupção na qualidade de serviço. Excelente, muito obrigado pelo esclarecimento importante, Rogério. E em seguida eu passo a palavra para o Rony, tem uma pergunta para ele aqui a respeito de carga. A pergunta é, falamos muito em passageiros e a carga aérea, alguém pode esclarecer melhor? Secretário, a palavra está contigo.
Obrigado, doutor Mauro. Primeiro, eu queria cumprimentar o autor dessa pergunta, o comandante Afonso, da Betaer. Um prazer estar contigo aqui, Afonso. Você é um grande entusiasta do setor e uma figura importante que agrega muito aí nessa parte do transporte aéreo regional, da aviação geral. Bom, carga aérea realmente é de fato uma coisa que está uma política que está na nossa agenda de política pública muito forte. Com relação à parte de concessões aeroportuárias, ela está contemplada no nosso modelo de concessões aeroportuárias. Lembrando que a carga aérea tem um alinhamento muito forte, né, do interesse privado, porque a carga gera muito negócio, muita receita para o aeroporto e ajuda muito na formação dos resultados do aeroporto. Então, a gente vê investimentos em terminais de carga sendo realizados mesmo sem serem obrigatórios. Exemplo disso agora, recentemente, a Fraport em Porto Alegre está fazendo um investimento num novo terminal de cargas lá, da ordem de 50 milhões de reais. E isso não é um investimento tido como obrigatório no contrato dela, mas isso tem viabilidade como business, como negócio. Então, necessariamente, essa carga, esse terminal de cargas vai ser realizado para poder gerar negócio para o aeroporto. Mas eu acho que o mais importante da carga, Afonso, são as medidas que nós estamos tomando com os órgãos, né, de fronteira do Brasil, notadamente com a Receita Federal, de modernizar o nosso processamento de carga no Brasil. O Brasil tem um processamento de carga que eu costumo dizer que ele está estacionado, em termos de tecnologia, de modernidade, ele está estacionado na década de 80. Nós ainda processamos Airway Bills, o AWB, em forma de papel. Nós ainda temos que coletar assinatura em caneta azul em 15 ou 20 vias para despacho aduaneiro. Então, nós ainda fazemos muitas coisas que eu brinco que é da idade da pedra. E talvez de um ano, 2 anos para cá, a gente começou um trabalho muito forte por meio da CONAERO, da Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, de modernizar esse setor, de trazer esse setor para o século atual, né? Utilizando aí basicamente o que a gente chama do aeroporto sem papel, né? O despacho nas nuvens. Quer dizer, a gente já sabe a carga que embarcou lá em Frankfurt, eu já sei exatamente qual é a carga, sei o pallet que ela vem, a posição que ela vem dentro do porão da aeronave, e eu consigo essa informação com pelo menos 13 horas de antecedência. Então, a hora que esse avião pousar aqui no Brasil, eu já sei exatamente o que tem lá dentro, quanto vale lá, quanto custo que está lá dentro, toda a documentação como ela deveria estar, e eu consigo processar isso de maneira muito rápida. Isso está sendo feito em parceria com o SERPRO, né, o TECA Digital, que a gente fala, o Terminal de Carga Digital, porque eu acho que o grande segredo da carga no Brasil é a gente facilitar esse procedimento, seja ele de exportação, seja de importação. Tem um mundo aí de tecnologia a ser incorporada. Logicamente, os aeroportos vão ter que se adaptar, porque quanto mais rápida essa carga passa pelo terminal de carga, uma das remunerações é por tempo, né, que a carga fica no terminal de carga. A carga tende a ficar agora cada vez menos no terminal de carga, e os operadores aeroportuários eles tendem a ter o seu negócio mudado. Vão passar a ser, na verdade, isso já está acontecendo, verdadeiros operadores logísticos, né, que vão oferecer soluções de logística para essa carga aérea. A pandemia ela trouxe para nós vários ensinamentos, né? Trouxe uma crise muito grande, que a gente já comentou, mas ela trouxe também vários ensinamentos. Um dos ensinamentos que ela trouxe é da importância da relevância da carga aérea para o setor, né? Na diversificação. O aeroporto não pode ficar dependendo somente do passageiro, ele tem que diversificar seus negócios. E também trouxe uma experiência muito boa de ser possível desembaraçar uma carga em questão de minutos, né? Ou seja, a gente consegue, se tivermos sistema, se tivermos eficiência dos órgãos públicos, um alinhamento com o operador privado, com a companhia aérea, a gente consegue desembaraçar uma carga literalmente em minutos. E assim foi feito, por exemplo, com os 40 voos que nós trouxemos da China, né, no início da pandemia, trazendo equipamentos de proteção, máscaras, né, para o Brasil, cerca de 240 milhões de máscaras. Foram 40 voos de Boeing 777, de um dos aviões maiores do mundo. Parabéns, inclusive, à ANAC, por uma série de medidas que foram tomadas para desburocratizar esse transporte. Inclusive, a gente trouxe carga na cabine de passageiro, né, amarrada nos assentos, também utilizando o porão das aeronaves. E nós conseguimos fazer o desembaraço de toda essa carga em questão de minutos, em questão de 30, 40, menos que 50 minutos, essa carga já estava nos caminhões indo para o centro de distribuição logística do Ministério da Saúde. Então, acho que carga aérea está no radar,
muita coisa está acontecendo e vai acontecer daqui para frente, e que, do ponto de vista do operador aeroportuário, é um negócio altamente lucrativo e passará por essa modificação aí ao longo dos próximos anos, que é o operador logístico, né? Muito mais que do operador da carga aérea, o aeroporto vai ser um operador logístico, dando solução aí para esse transporte de carga. Obrigado aí pela pergunta, Afonso. Um forte abraço para você. Rony, muito obrigado pelo esclarecimento importante. Eu vou sugerir aqui o seguinte: vamos fazer uma rodada de respostas em bloco. Eu vou pedir licença para o Tiago, né, porque aqui a gente segue aquela regra militar de que antiguidade é posto. E aí, brigadeiro, passo a você 2 perguntas que estão presentes aqui para o senhor responder num bloco. Em seguida, o Tiago já tem acesso aí à pergunta do William, se ele puder depois responder em seguida. E eu deixo, então, uma última pergunta para o Eduardo Sanovics, da ABEAR, que eu acho que é a expectativa de todos que acompanham aí o debate, que é o seguinte: quais são as suas perspectivas para o futuro da aviação civil brasileira, Eduardo, considerando tudo isso que nós passamos, aliás, que estamos passando neste momento? Assim, qual é o horizonte, como é que você avalia? E aí, se possível, a gente, então, apresenta aqui as perguntas nessa rodada em blocos, para que vocês façam as suas respostas, por favor. Tudo bem? Podemos fazer assim? Tá ótimo, muito obrigado. Brigadeiro. Bom, eu também observei aqui 2 perguntas do nosso grande comandante Afonso, né? Então, segue aqui um forte abraço ao comandante Afonso, né? E ele pergunta, dizendo que Marte é um hub importantíssimo e que nós devemos preservar e investir esse equipamento, preservando a infraestrutura e etc., principalmente para regionais, operações IFR, em especial para valorizar o preço do leilão. Bom, o que eu gostaria de passar para todos, em especial para o comandante, é que nós temos feito em todos os equipamentos, até por orientação da própria SAC, intervenções cirúrgicas de maneira que ela não possa ser nem mais e nem menos do que aquilo que seja suficiente para valorizar esse equipamento, sem, contudo, que a gente desperdice recursos. Além disso, nós temos restrições em relação àqueles equipamentos que já foram colocados em novas rodadas de concessão e temos limites de prazo para fazer investimentos mais vultosos. Então, esse é um ponto. Mas, de qualquer maneira, no caso de Marte especificamente, os esforços que estão sendo feitos lá são coerentes para a infraestrutura daquele aeroporto. Então, esse é o primeiro ponto. Também ele pergunta se, por exemplo, sobre IFR. IFR, nós temos algumas coisas que devem ser tratadas não pela SAC nem por nós, mas sim pelo DSEA, no seguinte sentido, de fazer a coordenação de tráfego entre o aeroporto de Marte e o aeroporto de Guarulhos e Congonhas, propriamente dito. Então, esse trabalho ele é capitaneado não pela SAC, não pela Infraero, mas sim pelo DSEA. E ele conclui também perguntando em relação a por que nós estamos reduzindo o horário de operação em Marte, né? O que nós estamos fazendo? Na verdade, eu comentei aqui ao longo da minha conversa que nós iniciamos o ano de 2000, certo? Com mais de 1 bilhão em caixa. E chegamos ao final do ano, no início do ano de 2021, com 50 milhões em caixa. Então, tínhamos 1 bilhão e chegamos a 50 milhões. Continuamos não dependentes, mas estamos tratando esse assunto com muito cuidado, de maneira que nós possamos dar sustentabilidade à empresa e, com isso, existirão locais, mas de forma cooperativa, junto às companhias aéreas, junto à área comercial dos aeroportos, etc., de maneira que todos nós, da mesma maneira que Eduardo Sanovics vai reduzir o tráfego dos voos para um determinado aeroporto, e também as lojas nos aeroportos também vão diminuir
o seu volume, porque não vão estar com os mesmos números de pessoas lá, tendo em vista que a demanda diminuiu. O aeroporto também tem que tomar algumas medidas restritivas para que caiba dentro do bolso da empresa esse tipo de operação. Então, agora, volto a enfatizar, de uma forma totalmente cooperativa com todos, de maneira que nós não tenhamos nenhum prejudicado na tomada de decisão. Então, o Brigadeiro Fonseca, no setor de operações, está muito preocupado com isso. Todavia, a orientação que foi passada para ele foi que tudo seja feito de forma totalmente cooperativa. Eu acho que eu respondi a todas as perguntas que ele fez. E também uma pergunta do Leonardo Brigadeiro, a respeito da viabilidade aí em relação à questão de pessoal. Eu não sei se o senhor quer aproveitar para fazer essa... Viabilidade, esse eu não estou vendo aqui. Então, não tem problema. A gente passa para o Tiago. Pode me dizer. Se puder ler, eu respondo. Leio aqui. Leonardo Cruz, inclusive colega da comissão, foi secretário de aeroportos aí lá na Secretaria Nacional de Aviação Civil. Ele formula: Brigadeiro, quando as últimas rodadas de concessão se efetivaram, como a empresa se mostrará competitiva para conseguir disputar o mercado de prestação de serviço aeroportuário e se tornar o grande gestor da aviação regional, uma vez que o custo de pessoal dos empregados, via de regra, é maior do que os praticados no mercado? É exatamente aquilo que eu havia comentado com os senhores. Nós estamos fazendo um grande movimento de programa de demissão voluntária. É importante porque está previsto, e aí é capitaneado pelo próprio secretário de Aviação Civil, o Rony, para cada rodada de concessão, existe um manancial de recursos decorrente da outorga que visa exatamente a fazer o plano de demissão voluntária daquele quantitativo de efetivo alocado a um determinado equipamento, mais um percentual da área administrativa. Então, olhando para o final da última rodada, teoricamente, nós teríamos recursos para efetivar um plano de demissão voluntária para todos os funcionários da Infraero. Agrega-se a isso também o fato de que nós estamos também promovendo, junto ao Ministério da Economia, ajuda da Secretaria de Aviação Civil, Ministério da Infraestrutura, a cessão de funcionários para outros órgãos. Já cedemos mais de 2.000 para a INSS, Polícia Federal e outros órgãos do governo, a AGU e outros mais, e com isso a gente entende que a gente vai ter um efetivo suficientemente operacional para tocar essas atividades pós-sétima rodada com um efetivo bastante pequeno e sendo competitivo no mercado para os preços a serem praticados. Muito obrigado, Brigadeiro. Agradeço muito as respostas, aliás. Passo a palavra ao doutor Tiago, diretor da agência. Obrigado, Mauro. Primeiro, saudar o William, né, meu colega de agência aqui também, passou um tempo aqui na assessoria do diretor Ricardo Bezerra, e agradecer a pergunta. Bom, William, assim, essa rodada, eu sempre tive uma expectativa muito positiva em relação à sexta rodada, é uma rodada mais desafiadora, né? A gente tem uma heterogeneidade de aeroportos maior, né? Tem um aeroporto com 1.500 passageiros por ano, aeroporto de aviação geral, e tem um aeroporto com 8, 9 milhões de passageiros. Então, é um desafio. Temos a peculiaridade aí da região amazônica, né? Que enfim, também é um desafio, tem obra, né? Fase 1B, com CAPEX, então é um desafio. Enfim. Então, assim, e tem o cenário de pandemia, né? Que é outro desafio muito grande. Mas mesmo assim, desde o início, né, quando a gente aprovou o edital lá, enfim, depois do TCU, o Rony não me deixa mentir, mais uma rodada que a gente teve aí junto ao TCU, uma aprovação muito, muito tranquila, né, inclusive com alguns elogios lá da equipe técnica da corte. Eu sempre fui otimista. E a boa notícia, William, e demais, né, é que ao longo, né, quando a gente publica o edital, aí tem uns 100 dias, aí tem as perguntas, os esclarecimentos, uma reunião aqui, outra acolá. O que eu estou vendo é que a minha impressão, tá, e aí que o interesse está até
maior do que eu pensava a princípio. Assim. Claramente, a gente tem 3 blocos, né? O bloco do Sul, do Norte e do Centro-Oeste. O bloco do Sul, ele é o que tem os aeroportos maior, é o maior market share aí dessa rodada, então ele é naturalmente mais atrativo. A quantidade de players que têm se demonstrado interessados nesse bloco está maior do que eu imaginava. O bloco do Norte, o bloco central, eu imaginava um interesse menor, mas ainda algumas demonstrações de interesse. E, de novo, assim, tem me surpreendido o feedback de alguns investidores, de alguns grupos que estão sinalizando que estão olhando. Obviamente, né, essas discussões são muito reservadas, né? Cada grupo tem sua estratégia de bid, de análise do ativo, então é sempre muito de forma reservada essas conversas, os grupos não revelam muito, mas eu tenho sentido um apetite superior ao inicial que eu tinha lá no início, quando a gente aprovou a rodada, a versão final dos documentos jurídicos, e lá atrás já era otimista, assim, a gente nunca teve a expectativa de dar vazio em nenhum dos blocos, e só tem melhorado mesmo com o recrudescimento da pandemia. Eu acho que soma, assim, conta isso, né? Por exemplo, o bloco... E aí, pegando o gancho na pergunta de carga, né? No bloco do Norte, a gente veio com um mecanismo novo aí, veio, inclusive, decorrente de audiência pública, né? De um compartilhamento do risco de demanda de cargas no bloco do Norte, em razão enfim, de uma eventual mudança na legislação tributária que impacte aí o regime especial da Zona Franca de Manaus. Enfim, qual que foi a nossa lógica, né, para tentar garantir a atratividade desses blocos, né? Aumentar a segurança jurídica, aumentar o que a gente chama, economista chama de competição pelo mercado, né? A gente flexibilizou as regras de habilitação para trazer mais players. A gente sabe assim que tem alguns grupos que, sobretudo nesse contexto de pandemia, eles têm até apetite, mas não conseguem participar no equity, né, no capital social da concessionária. Mas então a gente conseguiu, nesse contexto, trazer aí o instrumento do TSA, né, que é o Technical Support Agreement, um acordo de cooperação, e aí a concessionária consegue demonstrar que tem habilitação se ela tem um contrato. O operador, se ela tem um contrato com o operador aeroportuário, ele não necessariamente precisa estar no equity como era nas rodadas anteriores. Enfim, só o leilão vai dizer, né? Como eu disse, as conversas os grupos são muito reservados no sentido de manterem em sigilo as propostas, os estudos, mas eu tenho sentido aí uma ótima movimentação, sobretudo nesse contexto de pandemia. Então, expectativa é bastante positiva para esse leilão aí do início de abril. Contigo a palavra de novo, Mauro. Bom, muito obrigado também pelo esclarecimento importante. Passo a palavra para o doutor Eduardo Sanovics para falar um pouco aí sobre as perspectivas de futuro aí para a aviação diante deste cenário que passamos. Mauro, pergunta de $1 milhão, né? Eu creio que para falar de futuro a gente tem que voltar um passo para ser intelectualmente honesto. Quando a crise se instala, como é que nós víamos, né? O dado, acho que eu tive pouca chance de comentar isso publicamente, nós verificamos que vinha para cá, quando um voo que ia sair de Guarulhos rumo a Milão, com 92%, 93% de ocupação, ele acabou decolando com menos de 60%. Por quê? Porque o voo saía lá para as 11 da noite e naquela noite os telejornais todos noticiaram a chegada do coronavírus na Itália. Se vocês se recordarem, um ano atrás, o primeiro lugar no Ocidente em que explode essa sensação de vírus descontrolado é em Milão, que é o aeroporto principal na Itália. Isso ainda antes do vírus chegar aqui foi quando nós sentamos e falamos, bom, gente, vamos traçar o nosso plano de combate. E nós fizemos um plano, 41 temas, divididos em 3 grandes blocos. O primeiro bloco foi pouco visível para os consumidores, para os parceiros,
um conjunto de medidas internas, revisão de contratos, custos, salários, etc. Aí a faceta mais visível foi que ainda antes da MP 936, nós fizemos um acordo com 20 e tantos sindicatos, por meio dos quais fizemos um ajuste de salários, horários em troca de estabilidade. Foi uma negociação interessante, difícil, mas que chegou a bom termo, com muita maturidade também do movimento sindical. O segundo bloco foi o bloco em que aí o governo tem um papel fundamental, e aqui eu reconheço o Rony teve um papel absurdamente grande, né? Não é à toa, eu acho que eu posso dizer aqui isso, o Rony está recebendo esse ano um prêmio indicado por nós para a Confederação Nacional do Transporte, né, pela contribuição que ele deu à aviação brasileira no ano passado. E esse segundo bloco de medidas são as medidas que a gente debateu com o SAC, ANAC, Infraero, Anvisa, CAD, Aeronáutica, DSEA, um conjunto, Ministério do Turismo, um conjunto imenso de parceiros, e todos deram respostas de muita qualidade. Talvez aí o que ficou mais emblemático para os consumidores tenha sido o acordo que acaba depois girando MP e vira lei, que permite a remarcação de todos os bilhetes, com até um ano, sem custo, sem multa. Isso, o Rony usou umas 5 agulhas, eu usei outra meia dúzia, e a costura desse processo envolveu muitos colegas e foi bom. Além disso, cada um aqui teve papéis. A ANAC aprovou seguidos waivers em um conjunto de regras. A Infraero foi impecável no processo de parcerias com todas as encrencas que nós tivemos. Imagina o que é você, de repente, ter que estacionar 2/3 da frota brasileira. Tá certo? São coisas que nem no meu pior pesadelo haveria pensado. Então, tudo isso funcionou bastante bem. O terceiro bloco de medidas que a gente elencou eram demandas econômicas. Esse foi o bloco que não avançou, né? A demanda mais importante que nós tínhamos era por uma linha de crédito. E aí o governo, o Ministério da Economia, falando pelo governo, acaba não conseguindo viabilizar esse processo. O BNDES coloca condições que acabaram não sendo adequadas para o momento que a gente vivia. A decisão acabou sendo, embora individual, todas as empresas tomaram a mesma decisão, e cada um foi buscar outras soluções, né? Latam acaba indo para o Chapter 11 americano, a Azul emite debentures, a Gol faz acordo com seus credores, enfim, também conduz um processo, e daí começamos a andar para frente. Primeiro, notícia importante e positiva é que todo mundo vai passar, tá certo? Vai sair todo mundo lipoaspirado do lado de lá, tá certo? Essa crise não vai deixar ninguém impune, tá? Nós fizemos ajustes de quadro brutais, ajustes de custo brutais, enfim, ajustes de malha, tudo isso que a gente está vivendo cotidianamente, e o doutor Mauro também tem vivido isso, tem um conjunto imenso de pareceres foram feitos com a sua assinatura, portanto, o que a gente está vivendo é um processo de combate à crise. De fato, nós estamos no 15º mês de 2020, para efeitos de vida cotidiana, né? O recrudescimento da crise, os números que estão saindo, estão impactando diretamente a malha e o volume de vendas. Nós chegamos a 73% da malha entre dezembro e janeiro, que era a nossa previsão. Todos nós avaliávamos aí de 70% a 75%, depois que os protocolos de segurança foram pactuados com a Anvisa. Eu não havia mencionado a Anvisa, e é justo que a mencione aqui. Mas, em fevereiro, já recuamos a pouco mais de 60%, e em março o cenário também não é nada simpático, tá certo? A repercussão dos fatos que a gente está vendo todos os dias, principalmente, e eu falo estando aqui em São Paulo, a repercussão do noticiário que os 4 principais hospitais de São Paulo estão lotados é devastadora para quem vai tomar a decisão de compra de bilhete. E assim, não adianta debater se é mais para lá, mais para cá, se está certo. É um fato. Quer dizer, o cara sabe que o amigo do primo foi para o Einstein e voltou do meio do caminho.
certo? Então, isso impacta o volume de vendas. Ora, o que eu vejo para o futuro? Primeiro, nós temos que ter resiliência, paciência e solidariedade. Resiliência para enfrentar problemas novos a cada dia, paciência para retomar temas que a gente achou que tinham ficado para trás e que vão reaparecer porque a crise não se encerra, e cultuar esse espírito muito rico de solidariedade que se instalou entre todos nós, operadores da aviação, quer estejamos na área pública, quer estejamos no setor privado, em qualquer uma das posições. Solidariedade essa construída na luta, construída no combate, tá certo? Ao longo do ano passado. Porque nada melhor para formar uma irmandade do que você ter um irmão de luta, quer dizer, alguém que combateu contigo e que lutou contigo para resolver problemas extremamente complexos e novos. Portanto, o que eu vejo para o futuro imediato? O enfrentamento à crise que nós temos condições e competência para fazer. Segundo, a médio e longo prazo, essa crise vai acabar em algum momento. A meu juízo, ela acabará quando a vacinação se tornar um ato massivo, quando nós tivermos 80, 90 milhões de brasileiros vacinados, é que nós vamos ver esse processo começar a andar. E aí eu vejo 4 temas fundamentais colocados à nossa frente para construir uma aviação de qualidade cada vez melhor, preços cada vez mais competitivos, voando para cada vez mais lugares para dentro e para fora do país, e não tem muita novidade aí. Isso é primeiro, quer dizer, enfrentar de uma vez por todas a diferença do preço do querosene entre o Brasil e o resto do mundo. Segundo, enfrentar a diferença entre o ambiente judicial brasileiro e o ambiente internacional, tema da judicialização. Terceiro, construir definitivamente uma política de aviação regional, né, que incorpore o conjunto da nação ao modal aéreo. E 4, construir um programa, e aí eu creio que o turismo também entra nisso, de retomada de demanda. Tá certo? Eu creio que esses 4 eixos são os eixos por meio dos quais nós vamos construir a superação dessa crise, que eu vejo esse processo de virada, novamente, vinculado à massificação da vacina, tendo início entre setembro e outubro desse ano e deslanchando em 2022. Muito obrigado. Eduardo, agradeço muito a sua resposta, agradeço a resposta de todos. Eu restituo a palavra à presidente da comissão, doutora Thaís, para que ela prossiga aí para a fase de encerramento aí do nosso evento. Muito obrigado. Bom, renovo nossos agradecimentos, agradecimento da OAB pela participação de todos nesse painel, nesse webinário, que foi o primeiro webinário do ano, promovido pela nossa comissão. Tema bastante importante e oportuno. Agradeço especialmente ao Mauro pela organização, pelo empenho dele aí na organização e montagem dessa mesa realmente brilhante e muito bem montada para o evento. Bom, encerro aqui. Já estamos aqui com um tempo muito bem aproveitado, mas com horário já avançado, e novamente agradeço, e estamos aqui na OAB com as portas abertas, né, sempre para um debate num ambiente neutro, isento, em que a gente consegue ouvir todos os lados, todos os participantes, todos os do sistema, e enfim, é isso. Obrigada, um bom restinho de semana a todos, e que seja um ano aí realmente de retomada para a aviação e de muito sucesso para a nova rodada de concessões. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigado. Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Um abraço.